Pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, eu e o Léo, tô com minha esposa linda, Jéssica. Convidamos mais uma vez aqui a pastora Beth. Beth, muito obrigado por ter vindo de novo, pastora. Que não é pastora, né, pelo que você falou na entrevista. É verdade, é uma honra, fiquei muito feliz de voltar. E vamos criar novos temas para voltar mais vezes. Com certeza, nossa. Foi muito legal a entrevista com a pastora, olha lá, tá no YouTube, Spotify, Deezer, todo lugar. A gente chamou a pastora aqui de novo para falar um pouco sobre autoestima e depressão. Que tem muita gente que fala que eu também acho que é o mal do século, né? A nossa geração inteira tá sofrendo com isso. Antigamente acho que o diabo, talvez não seja o diabo, né? A gente vai entrar nesse tema ainda. Atingia muitas pessoas de outra maneira, mas acho que hoje em dia tá muito nessa parte. Você acha realmente que tem sido o diabo ou não? Você acha que é talvez a criação, a cultura pop de hoje em dia? O que você acha, pastora? Referente de depressão. Depressão, assim, a galera tá muito, tipo, parece que virou, não é moda, parece que quando é moda, a galera parece que se força a ter isso. Mas não moda, mas ficou muito comum a galera ter depressão, problemas de autoestima. O que você acha? Acho que, na verdade, quando você fala é o diabo, não, né? Não necessariamente, não né? Difícil se você perguntar isso para um psicólogo, ele falar que é o diabo, né? Porque quando você tem conhecimento de causa, você começa a entender de fato o que leva a pessoa a ter esses sintomas. É que a depressão, assim, ela tem uma série de situações que levam a esse quadro. Lá atrás, muita gente não tinha coragem de assumir. Porque a depressão ela não é nova, na verdade. A gente vê na Bíblia desde Elias, né? Quando Elias se tranca na caverna. Então, pode ser uma depressão, né? Aquilo ali. Mas era um quadro depressivo. Talvez não fosse uma depressão, mas ele tinha crise de depressão, né? Então, mas a Bíblia não trata nesse termo. Então, esse termo depressão, ele não é tão antigo. Ele começou a ser mais difundido de uns tempos para cá. E muita gente tem, até hoje, muita gente tem ainda vergonha de assumir, vergonha de falar, poxa, eu tenho um problema psicológico, né? Porque as pessoas têm preconceitos, tanto que tem muita gente que tem e não foi diagnosticado e fica sofrendo porque não tem coragem ou alguém não chegou e não incentivou a buscar o tratamento. Às vezes a criação, os pais tentam, né? Dá uma segurada. Tentando, até os pais não aceitar, né? Falar, é frescura. E tem muita gente que tem esse olhar. Tem gente que não aceita, acha que é frescura, né? Tem gente fica menosprezando, né? Claro que tem também, às vezes eu costumo dizer o seguinte, o pessoal somatiza muito. Tem uma característica assim, tem uma questão assim, eu tô triste, eu passei por uma situação, sei lá, perdi um emprego, perdi alguém que eu amo muito, né? Perdi, sabe, pessoas que se separam. Então ela passa até por uma crise, né, de tristeza, uma crise existencial. Um momento triste da vida, né? E aí a pessoa já acha que está numa depressão. Então a gente tem que saber separar, né? Exatamente. O que é um quadro? Um período de tristeza, de perda, um período de que você tá para baixo, do que uma depressão. Porque a depressão é uma doença. Né? Ela é uma doença e que afasta muita gente hoje do ambiente de trabalho. Então tem atestados médicos para isso. Então, assim, é uma doença. Então precisa ser tratada como tal. Precisa entender o nível dessa doença para tratar. Então, aí você falou da questão do diabo. Sim, acredito que ele também se aproveita da situação, né? Ele usa, né, usa esse chavão, essa coisa que tá agora no ar, né? Pra falar que você é depressivo tal, e fica acusando, né? E você se afunda mais. Então, né? Você não acha que as pessoas estão tendo mais? Você acha que as pessoas estão assumindo mais? É tipo isso, procurando mais ajuda, talvez? Já tinha mesmo tanto antes, mas a galera se reprimia. Eu acho que assim, tem mais, né? Hoje, se você for buscar os índices, é uma coisa assim assustadora de ver o número de depressivos. Pessoas que estão em casa mesmo, doentes, trancadas no quarto, que não conseguem trabalhar. Então aumentou muito. E aí aumentou porque a gente vê assim, a própria globalização, a modernização, né? Sabe, essa cobrança. É muita cobrança, né? É muita pressão, né? É muita pressão. E a gente estava até conversando no outro podcast, que hoje os tempos modernos, assim, é uma
uma cobrança muito grande em cima de tudo, né? Você tem que ser bom, você tem que ser bonito. Tem que fazer o seu trabalho certo. Você tem que ser bem sucedido, né? Você tem que ser magra, né, Jéssica? Tem que ser linda. Tem que ter o abdômen rasgado. Tem que ser... Não, você tem que ter o celular da última geração, você tem que vestir uma marca tal de roupa, usar um tênis. Exatamente, seus filhos têm que estudar numa escola boa. Uma escola X. Né? Então, assim, espera-se muito, né? A gente vive muito numa vitrine. O carro que você tem. Exatamente, tudo, a casa, o carro. Seu emprego. E a rede social, nas redes sociais, se a gente for ver, hoje, assim, ela potencializa muito isso. Eu acho que veio pro mal. Tanto que o Instagram, ele tirou o número de likes que você tem na sua foto, eles tiraram, não mostra mais para as pessoas, porque tem gente que fica mal. Ou tem aquela competitividade. Associa com aceitação, entendeu? Exatamente, que tudo contribui. Então, se a gente for ver, se fala assim, hoje tem um número maior, tem um número maior. Eu acho que assim, o meio que a gente vive, essa cobrança, potencializou muito mais a depressão. E além de tudo isso, né, essa questão de estar tudo muito aberto. Hoje todo mundo fala sobre o assunto. Hoje se assume. Muito tempo existiu a depressão, você não sabia que era uma depressão. Você ficava lá triste, morrendo, lá trancada. Não sabia nem como procurar ajuda, né? Exatamente. As pessoas não sabiam como procurar ajuda. Eu fico imaginando, assim, a minha mãe teve uma criação de roça, assim, sabe? Eles viviam no interior de Minas. Meu avô cuidava de lavoura, sabe, de plantação de café, tinha lá 8 filhos. Então, assim, se alguém tinha algum problema psicológico, não exatamente depressão, ansiedade, qualquer coisa, acho que os pais, no caso meus avós, não sabiam identificar isso. E se soubesse identificar, não sabia pra quem procurar ajuda, sabe? Talvez, acho que ele nem sabia o que era um psicólogo, talvez, não sei. Talvez não sabe que tem que buscar um psicólogo, né? Isso. Mas você sabe que essa questão é muito interessante, né? Eu tava ouvindo um médico, um psiquiatra falando desse assunto, depressão e ansiedade. A ansiedade é uma área também que tá, assim, em altíssimo... Eu acho que é um pouco o que você falou da pressão, né? A galera tá muito hoje, inclusive, para você ter uma ideia, a ansiedade o Brasil é o país que mais tem o diagnóstico de ansiedade. Hoje nós somos o primeiro país no mundo. O país mais ansioso do mundo. Mais ansioso. E aí achei muito interessante esse psiquiatra falando, e ele falava o seguinte, olha, e inclusive é cristão, ele falava assim, olha, infelizmente não vai faltar emprego pra gente, né? De tanto que cresce a ansiedade, a depressão, né, os distúrbios psicológicos, eles crescem assim numa proporção assustadora que o psicólogo e o psiquiatra nunca vai ficar desempregado. Não vai ficar desempregado. Tanto que é uma profissão, assim, eu costumo dizer que uma profissão, a psicologia, ela já é uma profissão que está há tempo no mercado. Mas observa hoje como ela é valorizada. Né? Quando você fala assim, nossa, eu sou psicólogo, né? Quando eu falo assim, eu sou psiquiatra, o pessoal ainda tem um pouquinho de preconceito, né? Porque o psiquiatra já parece que é um cara que mexe com louco. Já é pra louco, já. Que não é, quantas vezes eu já não ouvi, por exemplo, quando eu era criança, tipo, talvez fulano precisasse de terapia. Mas fulano não é louco. Nada a ver, sabe, né? hoje em dia, como é comum, até esses influencers, sei lá, eu vejo pessoas no Instagram, eu tava conversando com meu terapeuta, não sei o que, é muito comum, muito mais comum, né? Muito mais normal, digamos assim, as pessoas falarem sobre isso. Eu faço terapia. E é muito legal você fazer terapia, né? Acho que todo mundo tinha que fazer, né? Todo mundo tinha que fazer, Léo. Você falou uma coisa muito legal. Por quê? Porque traz um autoentendimento, né? Você começa a entender um monte de coisa. Você precisa se entender, você precisa se conhecer. Conhecer o que ativa a sua ansiedade, o que te deixa você depressivo, né? Quanto mais você se conhece, né? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço o que me leva a ter tais comportamentos, facilita a vida da gente. Você sabe como lidar, como pedir ajuda. Então, infelizmente ainda, né, a terapia não é barato, não é tão acessível, né? São poucos convênios, por exemplo, que cobrem, pouquíssimos que cobrem. Então, não é tão acessível como uma consulta médica. Sim. Mas se você for ver, é uma área que certamente vai crescer muito ainda. O pessoal vai ter mais acesso. E falando assim, essa questão sobre depressão, ansiedade e o cristianismo, né? E caminhar com Jesus, igual ela estava falando, toda depressão é do diabo. Eu acho que, igual você falou, né, não necessariamente, talvez o diabo use essa questão da pessoa, esse período de aflição, de tristeza, sei lá, que a pessoa esteja passando, pra acusar, né, tipo, olha, Jesus não é bom? Por que você tá passando por isso? Eu acho que é óbvio que nem toda depressão é do, né, diabo, não é o diabo que te deixa naquela condição, mas é muito importante também, além de procurar
terapeutas, psicólogos, procurar alguém que ore com você, que te leva uma palavra de ânimo, que lê a Bíblia com você, não é aquela pessoa que te deixa mais pra baixo. Não, vamos orar juntos, vamos ler a Bíblia juntos, vamos caminhar junto, né? É sempre importante. Perfeito. E você sabe que, se você fosse perguntar pra mim, e qual o caminho, né? O que a gente tem que fazer com uma pessoa que tá depressiva, né? Uma pessoa que tem esses quadros de ansiedade, tem gente que tem quadros de pânico, né? Então, assim, qual que é o caminho? O caminho é incluir mesmo, apoiar, sabe? Legal. Não acusar. Sim. Principalmente nós crentes, nós temos essa tendência de falar que tudo é o diabo. É. E que você não é crente, então você não tá orando, cara. Meu Você não pai, ora. ele tinha essa Falta mania, né? oração, Você é do diabo. Você é do diabo. Mas é uma tendência nossa, porque Sim. nos falta o conhecimento, não É, é? tem muita gente que ainda acha tudo, tá De ligado ao ruim, diabo, né? Ao Tudo espiritual. é Deus do diabo. Ao espiritual. Claro que tem muito link, Aham. né? A gente sabe que tem bastante coisa linkada, mas o emocional ele é muito sério, né? Sim, Então, sim. quando você fala assim, o que fazer? O que fazer é apoiar, né? Você é um crente, você é um cristão, ora junto, chama para conversar, ora junto, conversa, não julgue, né? Não fiquem buscando as causas, porque normalmente nós somos Sim. tendenciosos a julgar. Aham. Você fez isso? Não. Se a pessoa não tá bem, você tem o quê? Tem que acolher, você tem que orar Sim. junto, você tem que indicar alguém que tenha competência para tratar, tem que ter um psicólogo, né? Hoje, depressão, ela tem remédio. Você pode medicar mesmo um depressivo. Grande parte dos depressivos, eles melhoram com a medicação. Chega a trazer uma cura, digamos assim, esses Sim. remédios, ou é só um tratamento? Não, depende muito do nível que tá a depressão, entendi. né? Se ela é crônica, se ela é inicial, se ela tá ali naquela fase ainda que a pessoa ainda tá se descobrindo, Sim. tem chance sim. Principalmente, né, eu vou falar um pouco como crente. Ixi. Eu sou uma psicóloga crente, não tem como desligar isso. Eu creio muito no poder da oração, sabe? Legal. Eu creio muito no poder, assim, de que, se eu me posicionar, eu posso estar mal, eu posso estar doente, e lógico, eu vou pedir ajuda, eu vou pedir oração, mas eu creio muito nesse apoio da igreja. Porque sendo espiritual ou não, sua depressão, Deus é maior. Deus é maior Independente que tudo. do que for, né? Exatamente. Claro que às vezes você tá caído, então você precisa daquele primeiro apoio para se levantar. Mas a partir disso, você começou a andar, você começou a se levantar, então a gente sempre orienta, vai para a igreja, busca o Senhor, entende quem você é no Senhor, porque quando nós entendemos quem nós somos em Jesus, aí a gente tem muita força. E caminhar com quem tá ali, né, forte, porque a Bíblia fala, né, que forte carrega o fraco, e eu acho que, por exemplo, as pessoas não devem ter vergonha, inclusive hoje em dia, o quão é comum ver pessoas passando por uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, caso de depressão. Então, você chegar e contar com alguém que você confia, óbvio, que tem ali compartilha da mesma fé que você, isso é muito importante. E isso é uma questão muito também de pessoas que têm a mente um pouquinho mais aberta, né? Quando a gente é aquele crente mais antigo, né, com menos informação, a gente tem essa tendência de se fechar e de ter a vergonha e não buscar ajuda. Sim, porque os outros vão falar que você tá em pecado, Exato. sei lá, né? A galera Entendeu? linka algumas coisas que não tem muito sentido, né? Só que a gente tem que entender o seguinte, né? Isso é saúde, isso é tua vida, é tua alegria. Sabe o que eu falo para algumas pessoas que conversam comigo, às vezes, assim, eu falo que quando você entende o amor de Deus, você é cristão, você entende tudo, é meio caminho andado. Porque quando você entende que o Espírito Santo, ele é consolador, ele é, sabe, ele te carrega, ele te entende. Às vezes você não sabe o que você está sentindo, porque eu não sei se você já passou por isso, eu já tive históricos anteriores. A minha mãe perguntava, o que você tem? Como que eu posso ajudar? Eu não sabia, eu não sabia. Sim, e o Léo lembra disso, e eu não sabia como. Isso é legal comentar aqui, né? Hoje eu falo disso abertamente. Eu sou um livro aberto exatamente pra ajudar pessoas que estão passando por isso. Aí eu lembro de um dia que eu dei um basta, assim, é óbvio que de vez em quando você tá meio sobrecarregado, você fala, opa, tô indo pra um caminho que não tá legal, deixa eu orar, deixa eu falar. Então, assim, quando eu entendi que o Espírito Santo, eu não consegui explicar pra minha mãe e pro Léo o que eu tava sentindo, mas quando eu entendi que o Espírito Santo podia contar pra Deus o que eu tava sentindo e ele poderia me ajudar, eu lembro como se fosse ontem, eu tava num banho chorando, tipo, chorando muito, misturou com água, não sabia de onde era, o que era lágrima, o que era água. Eu falei, Espírito Santo, eu não quero mais passar por isso. Eu não, e falei em voz alta, falei, eu não aceito mais isso. Eu já tenho, acho que eu tinha 18 anos, eu quero viver uma vida, eu tô pronta pra ter uma família, eu não quero mais isso, sabe? E eu lembro que depois disso, não melhorei 100%, mas eu entendi que o Espírito Santo tava ali.
e que ele poderia me ajudar, e que eu poderia contar. Inclusive eu orava para que Deus conseguisse preparar o Léo para me entender. E o Léo foi a porta de entrada, assim, tipo, eu sentei com ele, porque eu já tinha intenção de casar. Eu falava, Léo, eu passei por isso, aconteceu algumas coisas, eu preciso que você ore comigo. Então, todas as vezes que o Léo me via em uma crise, ele não ficava, o que você tem? E agora, o que eu faço? Ele falava, Jéssica, vem aqui, ele me abraçava, ele orava comigo. Então, assim, a importância de ter alguém que ore por você. E que sabe? te compreenda sem julgar. Uhum. Então, assim, igual eu falo, alguns amigos meus, familiares, eu falo, cara, quando precisar, pode ser 5 horas da manhã, me liga, vamos orar, sabe? Me liga, vamos, né? Temos que ser, inclusive pessoas que já passaram por isso e que conseguiram sair daquele lugar, sabe? Naquele ambiente ruim. Pessoas que conseguiram vencer isso com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, poder ser essa base para outras pessoas, sabe? Isso é muito importante, você conseguir orar com outras pessoas, porque eu acho que, inclusive, você tem essa autoridade, né? Eu já passei por isso, então eu vou orar com você e você vai sair. Então, eu acho que isso é muito importante. Uhum. Inclusive, acho que o tema do podcast hoje é não só depressão, e sim ansiedade, autoestima. Isso. Entrando um pouco nesse assunto de autoestima, eu posso até falar que eu acho que parte da depressão, das coisas que eu passei, foi por conta de autoestima. Eu era gaga, inclusive. Isso aqui que eu tô fazendo, nossa, meus pais acho que devem estar rindo à toa, porque jamais, eu não falava de jeito nenhum em público, eu gaguejava, eu era bicho do mato, eu vivia assim, com o cabelo no rosto, sabe? Tive muito problema de autoestima, inclusive eu não me aceitava, me olhava no espelho. Inclusive eu tava reclamando que eu tô gorda, mas eu era muito magra. Sabe, quando eu era novinha, eu era muito magra. As pessoas acabam colocando apelido, né? A magrela, filé de borboleta. Filé de borboleta. Essas coisas. Então, assim, eu acho que juntou uma bola de neve e aquilo me colocou em um lugar. Sequência de situações, e o importante de se olhar no espelho. Homem, eu acho que pode ser que homem tenha isso, mas eu acho que é mais comum em mulher, talvez, sabe? Acho que mulher tem mais pressão, né? Eu acho que sim. Talvez a sociedade, o corpo perfeito, não sei. E você como mulher, maior, né? Você como mãe de 2 meninas, como que você conseguiu... não sei se você teve problema em autoaceitação da sua imagem, mas como que você... Porque eu acho que é muito... Eu tenho uma menina, né? Tenho uma filha. Eu acho muito importante você ser bem resolvida, você se aceitar e você mostrar pra sua filha que não interessa como ela é linda e foi Deus que criou, sabe? Ela é obra de Deus. Como que foi isso? Você teve um papel mais ou menos assim? Ou foi simplesmente fluiu, não precisou ter um trabalho? Uhum. Comigo... Como assim, eu tive uma história, até já contei um pouco, né, no outro, eu tive uma história assim meio corrida, né, tive que lutar muito, sabe, são fases diferentes, né, eu tive que lutar muito para continuar, para manter, para trabalhar, para estudar, então acho que eu não tinha muito tempo principalmente na adolescência, porque essa é uma coisa que pega muito na adolescência, né? Muito. Assim, que você não sabe quem você é. Então assim, passei por isso também, né? Mas você vai superando com o tempo e tem outras coisas que são mais importantes. A gente até falava da diferença, né, das gerações. Sim. Das coisas que a gente comentou, a geração de antes é muito diferente da geração de agora, com certeza, porque a gente está, né? formando uma geração mais frágil, mais fraca. Uhum. Então a minha geração era uma geração que você não tinha muito tempo para isso. Tinha que, vamos para cima. Vai pro mundo, vai pro mundo, né? Então, assim, não vim de família rica, nada disso. Então, você tem que lutar e fazer a sua parte. Uhum. Agora, assim, nesse ponto, passei por isso, e acho que a mulher, ela passa a vida inteira, viu, cara? Eu vou contar um negócio pra você. A vida inteira, né? Então, assim, sempre você vai ter essa questão que você luta, a questão da sua imagem, você quer estar sempre bem, principalmente as vaidosas, né? Os homens, acho que é mais tranquilo com isso. Então, assim... Mas você vai superando e trabalhando, e o tempo vai passando, você vai entendendo que tem outras coisas mais importantes. Então, em relação às minhas filhas, acho que é normal da fase delas, mas a gente sempre tentou passar essa base. Olha, você é maior que isso, né? Então a gente sempre Tanto faz a opinião dos outros, né? Não, você é maior que isso, você é linda, né? Eu tenho 2 meninas, então eu não tenho a referência do menino em casa, a gente não sabe como que é o menino, seria, né? Mas assim, claro, certamente passaram e passam, as duas são vaidosas, né? As duas têm a questão com os cabelos, elas têm muito essa questão, né? Porque
fala que é descendente de afro, né? O Over, família do Over. Então, assim, meu cabelo, eu vejo sempre as meninas falando do meu cabelo. Eu falo, gente, vocês são lindas, para com isso. Então, o tempo todo a gente vai reforçando isso. Acho que vai crescendo e vendo isso tudo. E essa questão de Cristo, quem é Cristo na nossa vida? Acho que ajuda muito, né? Muito. Essa força de Jesus na nossa vida. Olha, Jesus é mais, Jesus ele cura, Jesus ele melhora, Jesus ele deixa a gente mais forte, mais bonita. Então eu creio que isso vai ajudando, sim, na autoestima, né? Eu tenho uma adolescente em casa, vocês sabem disso. Sim. Então o tempo todo a gente fica reforçando isso. E adolescente parece assim, ele tem aquela fase, viu, adolescente? Você é adolescente que me vê neste momento, né? Adolescente tem essa fase que parece que quer sofrer. Não precisa. Romantiza. Igual do Mártir, né? Assim, né? Então, assim, gente, realmente. Não precisa, né? Nós precisamos superar isso, nós vamos superar isso juntos. Eu tenho uma adolescente, então, assim, ela passa pelos mesmos problemas, pelos mesmos dramas, e a gente tá o tempo todo ali, né? Falando, não, nada a ver. E quando você é adolescente parece que nunca vai acabar, né? Parece que vai morrer naquilo. Exatamente. E essa é uma fala, Jéssica, que eu uso com a Rebeca. Rebeca, vai mudar. Mãe, não sei o que. Filha, você vai mudar. Será? Vai mudar, filho. Vai mudar. Você vai mudar. Tudo é uma fase. Então, eu quero falar pra você que tá me ouvindo aí que tudo é uma fase, tudo passa. E nós vamos passar juntos. E se precisar, nós vamos morar juntos. E se precisar, você tem o endereço dessa galera aqui, nós estamos juntos. Vai tudo passar e vai tudo dar certo. E não só pra quem é adolescente, não sei se os pais também ouvem, né? Mas é muito importante sempre ter aquela paciência. Porque, olha, eu vou falar uma coisa, eu acho que quando eu era adolescente eu era insuportável. Porque, eu chorava. Não, mas assim, eu tive problemas assim mais sérios, em que são depressão e tal. Mas eu também tinha aquela fase, eu falava, mãe, eu sou muito magra. Aí passava um pouco, eu comia. Eu lembro que eu não tinha fome, eu comia porque eu achava ridículo o quanto eu era magra. Eu até andava meio curvada, tão magra que eu era. Aí eu comecei, aí depois engordei, mãe, agora eu tô gorda. Então minha mãe teve que ter aquela paciência, sabe? Foi punk. Eu lembro que eu tinha um osso, assim, sabe? No meu nariz. Narigão de bruxa? Maior que o do Léo, assim. E eu tinha vergonha de tirar foto. Minha mãe falava, não tem foto minha. Não tem foto. De quando eu tinha uns 12. Foto de 3 anos pra frente, né? É de 16 anos. 16 anos? Pra cima. Antes disso não tem foto dela, não. Não tinha foto, porque eu morri de vergonha. Minha mãe teve que ter todo aquele trabalho, mas eu lembro que eu tinha o desvio de septo. Aí quando eu fui fazer, eu perguntei pra ele se ele podia quebrar o meu osso. Minha mãe falava, não, por favor, não sei o quê. Eu não consigo imaginar nada disso, viu? Não, mas eu tô falando, tipo assim, hoje eu não concordo, por exemplo, se a Lorena um dia falar pra mim assim, mãe, eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu falo, cara, não, você tem que se aceitar e tal. Mas eu falo isso, por quê? Porque eu lembro de quando eu era... E é o sentimento que te aprisiona, né? Me aprisionava. Pode ser qualquer um falando, mostrando o contrário. A menina ou o moleque pode ser o mais bonito do mundo, mas se ele tá na cabeça que não é... Mas é onde eu quero chegar. Hoje eu olho pra trás e falo, caraca... Nada a ver, sabe? Tipo, não mexer. Entende o que eu quero dizer? Entendo, porque na época era um monstro pra mim. Só que hoje eu falo, nossa, que coisa mais... Olha por que eu sofria. Pra quê? Perdi tanto tempo. Vocês falaram de como que é ser homem, moleque. Eu sofri muito com isso quando eu era adolescente também. Autoestima, sabe? Sério? Nossa, demais. Mas chegou numa fase que eu acho que eu me aproximei... Não, acho que não foi só me aproximar de Deus, foi amadurecer também. Porque hoje em dia eu não tô nem aí, não. Inclusive, eu tive que brigar com ele pra ele cortar o cabelo, não sei se você percebeu. Eu tava parecendo louco com aquele cabelo lá. Tinha o cabelo comprido. Cabelo comprido. Nossa, hoje em dia eu me arrumo pra sair, sabe? Eu quero me vestir bem, mas não tô nem aí, não. O que os outros pensam? Lógico. Antigamente, nossa, eu não conseguia... Nossa, nunca que eu ia estar aqui na frente da câmera, nunca que eu ia... E fala bem, eu andava num corredor, às vezes, cara, nossa... orando pra parar de passar mal, que passava mal. Eu tinha vergonha de andar em público. Tipo, no corredor da escola, sabe? Caramba. Mas hoje em dia eu não ligo muito, não. Mas foi muita oração também. Mas eu acho que eu amadureci. Mas tudo são fases. Parecia que não quer passar. Parecia que ia sofrer aquilo ali pro resto da vida. Mas... Que bom que passa. Nossa, passa, com certeza. Que bom que passa e a gente melhora. Porque é muito interessante isso, né? O tempo passa e você vê fotos lá de trás e fala, mas não era, eu olho também e falo, viu, por que eu tinha isso daí, não tinha cara? Nada a ver. Nossa, que neura. Aí você olha hoje e fala, bem que eu tô muito melhor hoje, o tempo foi bom. Interessante isso, porque o tempo passa, por exemplo, eu vejo fotos minhas, que eu olho e falo, tô bem mais velha, mas cara, tô melhor agora, gosto mais de mim agora. Não, porque passa, essa é a questão da autoaceitação. Exatamente. Que a gente tá falando. Né? A Rebeca até brinca comigo, ela fala, mãe,
Eu nunca vi uma pessoa com tanta autoestima igual você. Aí, Nossa, Rebeca, é bom ser assim, cara. É bom ser assim. Eu nunca Seja tinha me assim ligado. também, Rebeca. É interessante que eu nunca tinha me ligado nisso. Porque às vezes eu falava assim, filha, olha isso, filha, não tá bonito? Mãe, é impressionante a sua autoestima. Eu não tinha pensado Tem naquilo. chance, cara. E o engraçado do que você tá falando é que às vezes, igual eu penso, né? Eu me olho, a gente se olha pra trás, tudo bem. Eu tô mais velha agora, mas eu me gosto mais agora. Às vezes não é nem porque você tá mais bonito, ou mais magro, ou mais assim, ou mais aquilo. Mas é porque você se ama hoje. E antigamente você não se amava. Então, assim, eu me prefiro agora. Tipo, Sim, porque eu tô feliz, porque eu tô me amando, entendeu? Eu tô me aceitando. É então, porque assim, a primeira coisa Desculpa te cortar, mas a primeira coisa é quando eu me amo. Com certeza. Se eu gosto de Certeza. mim, se eu me aceito, né? Acho que isso que é mais legal. Porque o que é eu me aceitar? A autoaceitação é exatamente eu me aceitar do jeito que eu sou, com os meus defeitos, com as minhas falhas, com as minhas neuras, porque todos nós temos. E quando você aceita, você é mais feliz, né? Com Gente, certeza. tem coisa que é assim e acabou. Só que você só entende isso com certo tempo. Né? Com certeza. Então, quando eu tenho essa boa aceitação de mim mesmo, a minha autoestima ela melhora. Né? Porque uma coisa está atrelada à outra. Né? Então, assim, nós vamos viver e ser feliz, né? Acho que é isso que a gente precisa olhar, porque a gente é saudável. Né? Nós somos perfeitos. Né? Olha, primeira coisa, nós somos saudáveis, nós somos perfeitos, né? Nós somos seres pensantes, inteligentes, racionais. E temos Jesus, cara. Jesus, tem nada melhor, Não né? tem coisa. A fórmula. Como que melhora? Não tem. Indo pro céu. Bem crente, né? Eu vou derrubar essa água. Nossa, mais mas pra que vocês trás. falaram de se aceitar, realmente, nessa época também eu passei, um pouco antes também, e junto nessa época eu passava por um tipo de autoestima que era que eu não gostava da minha personalidade, sabe? Porque quando eu tinha algumas amizades na escola, me chamavam de chato pra alguma coisa, mas sabe, só chamar outro chato, nossa, eu levava aquilo lá pro fundo do coração. O pessoal. Então eu não gostava de me relacionar com os outros achando que eu ia ser chato, entendeu? Tipo, pra não ser o chatão. Porque eu pensava, se eu ficar quieto, vão me achar, Léo, legal. Mas engraçado que isso foi muito espiritual, foi com oração mesmo que eu parei de me achar tão chato e tudo mais. E engraçado, quando Deus me ajudou nisso, foi quando eu comecei a ter amigos mesmo de verdade, sabe? Quando eu comecei a ter mais amigos. Começou a namorar. Comecei a namorar também daí, entendeu? Quando eu ficava muito encucado com isso. Apoia. É. Essa é a importância de ter alguém que apoia. Não só namorado, parceiro, mas um amigo. Sim, né? sim. É uma das coisas que a gente, por exemplo, quando eu tenho uma baixa autoestima, alguma coisa está errada. Então, assim, você fala, o que pode fazer para melhorar? Fique perto de gente que te anime, né? Que te anime, que te admire, que te coloca para cima. Situações que te dê prazer. Pessoas que te fazem o seu lado bom, exatamente. Né? Sair pra fora, aflorar, aflorar. Sai pra fora. Sai pra fora o que é melhor de nós, né? Isso. Porque todo mundo tem coisa boa. Não, com certeza. Boa, né? Eu tenho os meus pontos, você tem os seus e você tem os seus. Então todo mundo tem um lado bom. Sim. E a gente precisa ter mais essa sensibilidade de enxergar o lado bom das pessoas. Do que o lado ruim. Eu não enxergava o meu lado bom nem nada, sabe? Tipo, hoje em dia eu tento cada vez mais ser uma pessoa melhor, tento enxergar meus defeitos, mas eu já vejo o meu lado bom, sabe? Eu consigo me aceitar, eu gosto de mim. Isso, nossa, é tão libertador, cara. Não é? É uma prisão mesmo, igual vocês falaram, cara. Nossa. E você sabe uma coisa que eu vejo muito que acontece com adolescente, né? Porque eu tô sempre escutando, tal, trocando ideia com a Rebeca. Eu vejo muito essa questão assim, eu tenho que tirar nota 10. Quem falou isso? Que eu tenho que sempre tirar nota 10. Tem seu crânio. Tem que ser Eu vejo muito isso, aí tem um peso besta, né? Na verdade, você só entende isso com o tempo. Por que você tem que tirar nota 10 o tempo todo? Pô, é legal você tirar nota boa, é legal ser inteligente, vai estudar. Você tem tempo, vai estudar. Mas assim, não necessariamente que a nota 10 você vai ser o cara bem sucedido na vida. Sim. Às vezes você é um puta crânio, né? Você tira 10 em tudo e não vira uma engenheira igual a Jéssica. Amém! Não é verdade? Às vezes é um cara assim, CDF, né? Aquele cara nerd da classe. O cara não virou um cara bem sucedido. Acho que no Instagram, não sei se eu te mostrei, era um rapaz, ele é gringo, eu não sei de onde ele é. Não sei se ele é Enfim, ele falou assim que... aquele que trabalha pra NASA lá? Isso, que ele reprovou... acho que o primeiro semestre inteiro, ou o segundo semestre inteiro na faculdade. Acho que os 2 primeiros inteiros. Inteiro. DP, ele assim. pegou DP, tipo, não sei se foi inteiro. Eu sei que ele teve bastante DP. E aí, hoje, acho que ele fez um projeto, uma coisa assim, que tá indo pra Marte, não sei, uma coisa assim. Ele trabalha... não sei. Ele trabalha na NASA. E hoje em dia ele é um dos hoje. engenheiros responsáveis pelas idas pra Marte, sabe? Do robozinho lá. Aí ele fala, cara, e se eu tivesse, né? E se eu tivesse desistido? Você vê, tipo, não tem nada a ver, cara. Às vezes o cara é muito bom numa área,
que ele vai se destacar na vida, e a outra ele é ruim. Então. Não é? Eu acho que a palavra deve ser assim, desculpa de te interromper, mas seja gentil com você mesmo. Não se cobre. Não seja muito crítico, né, com você mesmo. Eu falo isso pro Cauã também. O Cauã, ele vai fazer 18 anos já, mas, tipo, é um bebezão, né? Aquela irmã mais velha. Mas, assim, às vezes ele fala, ai, nossa, eu não sou boa em nada. Nossa, eu não sei o quê. Ai, eu tô indo muito mal na escola. Mas eu falo, cara, olha as partes boas. Você toca muito bem, sabe? Ele desenha muito bem. Você é lindo, sabe? Tipo, ele fala muito bem. O Cauã sempre falou muito bem. Esse amor é mútuo, né? Já senti que ele ama você também da mesma forma. Nossa, os dois, né? É verdade. E aí, assim, então, assim, eu falo que eu tenho um bebê em casa, mas já fui mãe de adolescente também, porque eu vejo o Cauã e falo, cara, vamos pensar nas coisas boas. Ele desenha muito bem, ele fala muito bem, ele toca, aprendeu a tocar muito cedo. Então, assim, seja gentil com você. Não exija tanto. E eu sempre falei isso pra ele, e ele pode confirmar isso depois, que eu sempre falei pra ele, cara, todo mundo pode ser o que quiser. Uma coisa que meu pai falou pra mim quando eu era criança, e eu levei isso pra vida. Ele falou assim, cara, Einstein comeu Danoninho também, tipo, né, em hipótese. Mamou no peito da mãe dele, mesma coisa. Talvez brincou na terra, ralou o joelho. O que muda é o como você se esforça e o como você se conhece, sabe? Então, assim, você pode ser quem você quiser. Se quiser ser um engenheiro da NASA, você vai ser um engenheiro da NASA. Só que, assim, seja gentil com você, sabe? Se faça a sua parte e não se cobre tanto. Porque acho que quando você se cobra tanto, é você mesmo que se coloca pra baixo, sabe? E o Cauã, ele tinha essa mania de se cobrar, tipo, se cobrar demais, sabe? Ai, não tá legal. Ai, não tô indo bem. Cara, não, gente, olhe pro lado bom. Eu falo isso como uma pessoa que só olhou o lado negativo e não deu certo. Entendi, tem experiência própria. Então, assim, seja gentil com você mesmo. Acho que essa é a palavra em questão de... Eu acho que você vai ser mais feliz, né? Vai ser... Exija menos de si mesmo. Exato. E como nós, como cristãos, temos um grande facilitador aí que é Deus, né? Facilitador que é Deus. A gente pode apresentar nossos sonhos, né? E pedir, pai, me ajuda. Nossa, o Espírito Santo é tão maravilhoso. Nossa, né? demais. E a gente é apaixonado, né? Vocês também já perceberam que vocês são. Então... Conversando entre apaixonados é fácil, né? Mas ele é tão bom, né? Porque você ora, quando você tem relacionamento... Isso é um grande segredo, você tem relacionamento com Deus, né? Com o Espírito Santo. Porque quando você tem liberdade de chegar e falar qualquer coisa pra ele tá ouvindo, né? Então, todas as coisas contribuem pro bem daqueles que amam a Deus, Com certeza, né? Então, assim, essa palavra é maravilhosa, né? Romanos 8. E é verdade isso, porque eu sei disso, tenho muita convicção disso, que Deus ama aqueles que amam a Ele, né? Então, se você ama Deus, relaxa um pouco. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Mostra pra Ele esse amor, conversa mais, porque às vezes, principalmente, né, tem pessoas que têm dificuldade de se abrir, às vezes não tem amigos, ou enfim, né? Hoje em dia, as próprias redes sociais te limitam muito, você ficar ali no celular, no computador, e pouco... Dificulta a vida, né? E pouco contato, né? Mas assim, procure ter mais relacionamento com o Senhor, conversa mais com Ele, ora mais, fala mais. Se abre com Deus, que Deus não julga ninguém, cara. Exatamente. Nossa. Ele é o melhor amigo. Ele é o melhor amigo, não julga em nada. com certeza. Certeza. Eu acho que, assim, essa pandemia, né, esses tempos que a gente tá vivendo, eu acho que induz também, né, a esse sofrimento, aí essas lamentações. Piora, na verdade. Piora. Né? Então, assim, eu acho que é um bom tempo pra exercitar isso, sabe? Ver realmente quem tá do seu lado, quem vai te levar pra cima ou quem te leva pra baixo, quem ora com você. Você ter mais tempo, né, com o Espírito Santo. Às vezes, não sei quem tá trabalhando de home office, igual a gente tava conversando ali, tipo, ver o lado bom das coisas, né, tipo, essa pandemia veio, foi péssimo e tudo mais, mas conseguir ver o lado bom, você conseguir dar valor à sua saúde, conseguir dar valor aos seus entes próximos, sabe, tornar um lado ruim, uma coisa boa, sabe, eu acho que é uma chave muito, muito boa pra tudo. Você fala, tem um livro que eu amo, eu indico pra todo mundo, já fiz Rebeca e Andresa ler, que chama Poliana. Que é muito legal, porque assim, ela vê tudo, a parte ruim, ela consegue ver a parte, ela pega uma catástrofe e ela consegue ver a parte boa daquilo. É um exercício, sabe? Muito legal. E é bem isso mesmo. Diante do que eu tenho, o que eu vou fazer com isso? Eu vou chorar? Eu tenho escolhas. Sim. Eu vou pegar esse problema que eu tô, eu vou chorar, eu vou morrer na praia, ou eu vou pegar e vou tentar achar o que eu posso fazer de bem com ela, né? Extrair o que é melhor dessa situação. Hoje, essa questão de pandemia, a gente vê,
Lógico, a gente está vendo muita gente sofrendo, infelizmente a gente está tendo muitas perdas, né? A gente vive meio assustado quando você sai na rua, você está exposto, né? E você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se vai voltar bem ou não. Mas vai voltar? Quando vai voltar, mas diante de tudo isso, esse medo, veja o lado bom, é o tempo de a gente se aproximar de Deus. Né? Aproveita quem está em casa quarentenando para orar mais, ler mais a Bíblia, né? Gente, e quer queira ou não, quando você ora, você se fortalece, sabe? Quando você consegue orar, você cresce, porque você tem segurança, porque a oração, ela traz segurança. Traz uma sensação de proteção, refrigério, né? Uma coisa assim, puxa, não tô sozinho. Então, assim, eu incentivo como psicóloga, ore a Deus, olha para o teu Criador, né? Não sei que tipo de fé você tem, mas tenha um amigo que é Jesus, que ele está à sua disposição. Então, aprenda a orar, não é feio orar, pelo contrário, é bonito você ter fé, é bonito você ter um Deus, é bonito você crer em algo, em alguém, né? Sim, acho que é o nosso grande trunfo. Nós que temos fé e que temos esse Deus, a gente tem um grande trunfo. Sim, né? Porque diante da dificuldade a gente dobra o joelho, a gente clama, a gente chora, a gente esperneia lá e ele vem. Ele vem e ajuda, claro. E ajuda a gente. Pastor, isso que eu ia perguntar, você já atendeu como psicóloga por um tempo, você disse, né? Sim. Você era pastora na época ou não? Não. Na época eu era recém-casada. Mas era cristã já? Já era cristã. E você deixou isso influenciar algumas das suas sessões que você atendeu as pessoas? Sim. Já pregou e evangelizou? E eu sinto que na época eu não era inexperiente, tinha acabado de me formar, tinha acabado de casar e precisava trabalhar e tal. E eu comecei a pregar pra pessoa lá. Legal, e a pessoa cara. sumiu. Mesmo? A pessoa sumiu? Eu comecei a falar de Jesus, né? Mas a semente foi plantada, pelo menos, Eu não sei, espero que essa semente tenha germinado, né? Esse tempo eu estava pensando nisso e às vezes... na minha forma de pensar, eu me arrependo, assim, falar, caramba, não devia ter falado. Devia ter misturado com a profissão, devia ter misturado, né? Exatamente. Ou na hora certa, né? Porque o psicólogo tem o tempo certo de falar. Mas eu fiz isso. Entendi. Caí nessa armadilha e fui falar de Jesus. Porque quando você tem Jesus, você quer que todo mundo tenha. Você quer compartilhar, né? E ela não, era uma moça na época, assim, acho que ela não entendeu. Eu lembro que ela não veio mais, eu fiquei triste, mas depois eu falei, caramba. Acho que foi por causa disso. Tomara que ela seja salva hoje, quem né? sabe não é uma pastora por aí. Vai saber. Pastor, pra finalizar agora, eu coloquei no Instagram da Jubli, nos stories, pro pessoal mandar pergunta pra você. Eu separei 2, sempre vou separar 2 ou 3, pessoal. Vai sempre nos stories da Jubli, que antes de gravação vai ter lá uma caixinha. E uma, a Jéssica já fez. Coincidência que era da Andresa e da Rebeca, como você criou elas pra não sofrerem com depressão e autoestima. E a outra que eu separei uma pessoa perguntou qual fruto do espírito você mais se identifica? Qual você mais sente que você aflora, igual a palavra que a gente usou? Que legal, né? O fruto do espírito. São vários ali, mas acho que tem um que hoje, nessa fase de vida, assim, seria domínio próprio. Domínio próprio? Nossa, legal, cara. Domínio próprio. Nossa, achei o que eu mais difícil, sofro. né? Porque esse daí acho que é nosso calcanharzinho de Aquiles, né? Então você tem que exercitar isso, domínio próprio. Eu tenho que me dominar, né? Eu tenho que ter autocontrole. Eu tenho que, mesmo na hora da raiva, na hora que... Saber se controlar. Exatamente. Então você tem que ter esse domínio. E não é fácil, não, né? Não. Ixi. Eu acho que é um que a gente tem que exercitar o tempo inteiro, né? Você tem vários ali que você tem que ter ali, mas o domínio próprio é alguma coisa que faz toda a diferença na sua vida. É desafiador, É desafiador, porque diante, assim, de situações, alguém te acusando, alguém te julgando, né? Até pra não pecar, né? Às vezes você tem que ter um domínio próprio ali pra não cometer o pecado, né? Porque não é fácil ser crente, não, né? Porque é aquilo, né? Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E pecar é gostoso, né? Tem pecado que é bom. Então, cara, você tem que ter um domínio próprio ali. É difícil, né? É muito isso mesmo. Mas isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, pastora, por ter vindo de novo. Que legal. Obrigado, minha esposa aqui, Jéssica. Adorei. Desculpa, eu falei demais, né? Não, vocês dois vão voltar ainda. Vocês dois vão voltar. Você facilitou muito a nossa vida. Amei. Mas eu gostei desse tema. É um tema que... muito bom. Acho que todo mundo consegue tirar alguma coisa disso, né? Eu espero. É um tema que a gente pode ainda... Dá até pra falar mais, gravar outro, né? E falar muito mais. Tem muita vertente, outros temas, né? Queria deixar aqui o desafio, se tiver outros temas que a galera aí queira tratar e a gente puder agregar em alguma coisa. Acho que assim, nós somos uma equipe. Sim. Nós somos uma equipe. Sim. Um depende do outro o tempo inteiro, né? É o corpo de Cristo, né? Cada um tem sua função ali, mas trabalha junto. E quando é exigido também da gente, você vai lá buscar também, então você cresce, né? Sim. Então,
Então a gente acaba se preparando, você cresce, você ensina, você aprende. É muito legal. E a gente precisa um ajudar o outro, né, gente? E assim, não tem que ter vergonha de pedir ajuda. É verdade. É isso que eu queria deixar muito assim como toque aqui. Não tenha vergonha de se expor. Fale com alguém que você confia. Se tem alguma coisa que está te machucando, que está te oprimindo, busque ajuda. Converse com aquela pessoa que você confia, que você sabe que ela não vai sair abrindo aí as suas particularidades. Uma pessoa séria. Tem muita gente boa aí que... Gente boa ainda no mundo. Tem muita gente boa, com certeza. Né? Então, a gente quer incentivar. Abra o coração, converse. Né? Não guarda tudo sozinho, não. A vida já é difícil, né? Então a vida é difícil por si só, né? Por si só, então a gente pode compartilhar, né? E ser muito mais feliz, né? Com certeza. Com certeza. Pessoal, eu queria incentivar todo mundo também a ler Mateus 6, do 30 até o final, que acho que vai ajudar todo mundo nesse período de pandemia aí, né? Que é sobre ansiedade. É isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu. O Instagram da pastora vai estar na descrição do vídeo, quem tá no YouTube. A gente tá no YouTube, no Spotify, no Deezer, Google Podcast também. E o Tu que sabe as redes sociais da Júbilo de Cor, eu não sei. Mas tá na descrição do vídeo também. Legal. Só checar lá. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado obrigada. a vocês duas. Obrigada pelo convite. Isso aí, pessoal. Eu adorei. Eu não sei se ficou